Boa noite amigos, sejam bem-vindos. Ari, Sueli, Gláucia, boa noite querida, seja bem-vinda. Alegria muito grande contar com a presença de vocês. Estamos aqui em mais uma live de Nos Albores da Imortalidade. Boa noite Leninha, seja bem-vinda. E neste livro que conta a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. Acompanhando aqui também o nosso perfil, pelo nosso perfil particular também, né? Para que a gente possa verificar algum problema técnico. E primeiramente eu gostaria de pedir desculpas aos amigos pela falha técnica da live de ontem, da palestra de ontem, pois eu tive que formatar o meu celular. Por conta disso, o perfil Reflexões ele tem a verificação em 2 fatores, então por conta disso demorei para conseguir reativar o Reflexões no meu celular que eu havia formatado. E por conta disso que aconteceu que quando eu fui fazer a palestra e fazer a transmissão ontem ao vivo lá da nossa casa espírita, eu vi que o Reflexões não estava ativo. O livro do sorteio era para mim, com certeza Leninha, com certeza, era para ser meu, né? O livro de sorteio ontem foi paciência, eu não podia deixar em branco, né, aquela frase, aquele comentário. E aí o que eu falei? Bom, fazer pelo meu perfil particular não daria certo porque ele é privativo. Nem todo mundo ia assistir, lembrei. Falei, bom, vamos fazer a transmissão pelo Encontro Espírita. Então, 15 minutos antes da palestra, fiz uma postagem rapidinha e avisei que a palestra ia ser feita pelo perfil do Encontro Espírita. Boa noite, Clara, seja bem-vinda. E assim o fizemos ontem, então, transmitimos ao vivo pelo perfil do Encontro Espírita e compartilhei, né, marquei o nosso perfil Reflexões como colaborador. E assim a nossa live ficou tanto no Encontro Espírita, a nossa palestra, como também no Reflexões. Por conta disso, depois eu acabei subindo o vídeo também, baixando do canal do YouTube, do Instagram, do Facebook, da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, e eu coloquei no nosso canal do YouTube. Muitas redes sociais a gente se perde um pouco. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Então, deixa eu tirar aqui o som um pouquinho, aguardando o pessoal vai estar chegando. Fica mais fácil, a gente não sofre tanto para falar, fica competindo com a música, né? Mas que bom quem pôde assistir ao vivo. E eu falo a vocês, ontem foi um dia assim muito tumultuado para mim. E confesso a vocês que não foi fácil a serenar e conseguir fazer uma palestra na nossa casa espírita. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Posso dizer, sem sombra de dúvida, que eu fui um mero transmissor da palestra, porque os amigos espirituais que deram conta do recado. Porque a gente sempre dizer, né? Se não são os amigos espirituais, a gente não faz nada. Nós não fazemos absolutamente nada sem os nossos amigos espirituais. Então, no momento que você vai fazer uma live, no momento que você vai fazer uma palestra, conte sempre com a ajuda dos seus amigos espirituais, porque senão a gente não consegue falar 2 minutos, não tem assunto. Já passei por esses perrengues também, e graças a Deus, hoje a espiritualidade, eu tenho feito uma ligação e a gente consegue, na maioria das vezes, né? Às vezes não estamos dando tanta sintonia, mas graças a Deus fluiu muito bem. Eu vou aqui mandar os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando, né? E assim a gente vai dando sequência. Lembrando aos amigos que amanhã é um dia muito especial, né? Amanhã é o dia 25 de janeiro. Oh, meu Deus do céu, eu estava pensando no mês de agosto, que era para ser lançado o filme, né? Era 29 de agosto, ou 31 de agosto, eu não lembro exatamente. Mas amanhã, 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. E então, estreia finalmente no filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, que, se Deus quiser, estaremos assistindo lá em Uberlândia, que estaremos indo para Uberlândia amanhã, onde vamos participar do 7º Céu, Congresso Espírita de Uberlândia, lá na cidade
mineira de Uberlândia. O céu começa, na verdade, na sexta, sexta, sábado e domingo. Aqueles que não puderem estar, a Glaucia vai estar com a mãe dela, muito bom, Glaucia. Quem não puderem estar, né, como alguns amigos que têm dificuldade de locomoção, tudo mais, deslocamento, então podem assistir e acompanhar perfeitamente pelas redes sociais da Rede Amigo Espírita, da Web Rádio Fraternidade, que é uma oportunidade de você estar, mesmo à distância, envolvido nessas energias de muita luz, de muita paz. Então fica o convite para que vocês, amanhã, né, aqueles que assim puderem, a gente está fazendo uma campanha para que mais pessoas procurem ir assistir na primeira semana a estreia do Nosso Lar 2, Os Mensageiros, pois, tendo um bom fluxo de público, o filme continua nas outras semanas. E acreditamos sim que pelo menos umas 3 a 4 semanas, a depender do tamanho da cidade, vamos ter uma boa frequência. Não digo 4, claro, talvez 4 numa cidade grande, talvez uma cidade menor, talvez umas 2 semanas, né? Vanessa, boa noite, querida, seja bem-vinda. Bom, já estamos passando de 5 minutos e como habitualmente eu faço um breve resumo do capítulo anterior, no capítulo 27, que estava aqui comigo na quarta-feira passada, a nossa querida Clarissa, a nossa querida Clara. Boa noite, Jorge Miyashiro, seja bem-vindo. Então a Clara esteve conosco na aula passada. Eu sempre coloco isso como aula, gente, que absurdo. Estou dando muito aula de professor, desde quando, né? E no capítulo 27 nós conversávamos sobre o desfecho, que foram situações, né, que aqueles que já estão acompanhando esse livro conosco, todo o desenrolar de uma situação de vidas pretéritas que aconteceram, né, que estão sendo desenroladas agora nesta passagem que Jerônimo Mendonça vem nos trazer. Boa noite, Helena, seja bem-vinda. E o que aconteceu, né? Haveria a possibilidade, né, lembram de todo aquele drama que aconteceu, intrigas do Mascate, do Senhor da Mina, e todo aquele desenlace com assassinatos, perseguições, tudo aquilo que aconteceu, que resultou, né, na vinda do Gervásio novamente na condição de espírito encarnado. Então, aquele relato que mostrou de Gervásio, né, enquanto estava fazendo aquela espécie de, como que eu diria que eu falei? Um eletroencefalograma pela espiritualidade, e viram-se Gervásio, então, a sua visão de mundo, né, de quando ele esteve encarnado nesta última encarnação. E nessa situação ele renasceu pobre. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. E nasceu pobre, conheceu Mônica, e enquanto era namorado, né? Boa noite, Carla, seja bem-vinda. Enquanto era apenas namorado, ele era fiel, amoroso, tudo mais. Mas casou, associou-se a um cunhado fanfarrão e foi começar a curtir a vida, tendo uma vida dupla. E por mais que a esposa tivesse todo o amparo, todo o aconchego familiar, ele foi dilapidando o patrimônio da esposa, que era na verdade dinheiro do sogro, né? E acabou, né, sendo passado por uma situação muito delicada, muito difícil. A amante acabou abandonando e ele ficou praticamente numa situação deplorável, pois foi difamado perante os amigos e tudo mais. E nessas condições, eles deveriam receber, né, o Mascate na condição de filho, mas não houve a possibilidade naquele momento. Então, por conta disso que ele acabou, depois já vir na condição de seu neto. Viria então o Mascate na condição do seu neto, que foi mais ou menos isso que aconteceu no capítulo anterior.
E agora nós vamos fazer a leitura do capítulo 28, auxiliando a família. Gente, vocês vão prestar atenção que é um pouco complicado. Eu falo assim, esses livros que vão fazendo as triangulações no plano espiritual, você precisa estar com o livro aberto, está chegando ao final do livro e nos reserva muitas emoções para os próximos capítulos, é verdade, Dani. E o que acontece é assim, né, que esse livro você precisaria, João, boa noite, seja bem-vindo. Você precisaria pegar, estar lendo o livro e com uma folha de caderno, fazendo a triangulação dos personagens que estão relatados. Porque às vezes a gente se perde. Tal pessoa tinha um nome numa encarnação e na atual encarnação tem um outro nome. Então vamos prestar atenção aqui para ver se vocês conseguem captar, porque é bem sutil os nomes e a gente também não está tão habituado. E tem um livro do André Luiz que ele é, olha, dificílimo. O Vitor, meu filho, estava comentando. Ele tem uma triangulação, acho que de 5 ou 6 encarnações, que fica difícil para que ele consiga entender as ligações, quem era quem na outra vida, quem era tal pessoa nessa existência. Bom, o que aconteceu aqui? O Jerônimo vai contar então essa história para nós agora. Deixamos o local onde Gervásio submetia-se a um importante tratamento. Ele permanecia acamado sob o impacto do forte processo que lhe devassara sua alma. Tornamos ao Instituto da Reencarnação a fim de iniciarmos outro trabalho fraterno. Reencontramos Zé Fratari, que nos direcionou a 2 estagiários destinados à guarda e à recondução de crianças ao berço terrestre. Acompanhamos os novos amigos e com eles traçamos um plano de ação para intervir junto à família do pequenino João Carlos. Auxiliaríamos o casal pesaroso, almejando libertação da criança que se prostrava dia a dia, impactada pelos pensamentos dos pais revoltosos. Boa noite, Eudenice, seja bem-vinda. E só fazer um parênteses agora, já neste momento. Tínhamos lá atrás João Carlos, que era uma criança que partiu recém-encarnada, ela desencarnou, teve algum tempo de vida e desencarnou. E deixou os pais numa situação de muito pesar. E criavam para esta criança, no plano espiritual, uma teia que a prendia, que a criança sofria muito no plano espiritual pelos pensamentos de luto, de pesar dos seus pais encarnados. Então, gente, coloco para vocês com muita propriedade, sabemos que a morte não existe. A morte é uma passagem e nós temos que respeitar o momento de cada ente querido que parte para o plano espiritual. Mas é difícil, tem o luto, tem o sofrimento. Ninguém está dizendo que não existe o luto, não há o sofrimento. O amor que une 2 espíritos se propaga para o espaço. Mas vejam que situação. Esta pequena criança, esse espírito na verdade, né, estava sofrendo porque os pais, pesarosos pela partida deles, emitiam pensamentos que eram deletérios, que eram como verdadeiros dardos, que importunava e muito o pequeno João Carlos no plano espiritual. Bom, dando sequência, traçados os planos e os devidos encaminhamentos às outras instituições que colaborariam, dirigíamos-nos para Ituiutaba, a cidade onde residiam os pais de João Carlos. Estávamos a serviço em nome daquela senhora que a tudo direcionava. Ao chegarmos ao lar terreno, deparamo-nos com uma situação desaladora. A mãe, deitada em uma cama, parecia alheia ao mundo. Embora a janela aberta fosse moldura para a natureza colorida, que nos saudava contente. Ao seu lado, uma senhora austera de semblante fechado
trajando longo e negro vestido, olhava-a com ódio férreo. Não mais fazia parte do mundo carnal, portanto, a triste mãe não havia. Nossa presença não era percebida nem por uma nem por outra, devido à diferença de planos para a primeira e vibracional para a segunda. Mais um parênteses aqui. Jerônimo então foi designado por Zezé Fratari para acompanhar, junto com esses dois estagiários, a uma inserção na casa dos pais de João Carlos. Jucimara, Dani, boa noite, sejam bem-vindas. Então, ele foi designado, né, para estar juntamente com eles. Quando ele lá chegou, encontrou a mãe de João Carlos prostrada na cama, numa situação deplorável, sofrendo muito por conta da perda, entre aspas, do filho. E do lado dela, quem? Uma senhora trajando um traje negro, de olhar austero, com ódio ferrenho para a mãe de João Carlos. E Jerônimo se aproximou, nenhuma das duas pôde notar a sua presença. Uma pela diferença de plano, né? A mãe encarnada, né? A mãe de João Carlos encarnada, diferença de plano para Jerônimo, que estava no plano espiritual, e a outra, essa mulher de negro, que estava pela diferença de vibração. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Então, pela diferença de vibração, nenhuma delas via o Jerônimo. E aí vai continuar a história. O benfeitor que nos acompanhava explicou. A senhora prostrada na cama é Adélia, hoje mãe da criança. A outra, Maria Marta, esposa de João Carlos em vida pregressa, quando teve o seu lar invadido por Adélia na condição de amante do marido. Mesmo com o segredo descoberto por Maria Marta, cada qual manteve seu casamento, pois Adélia na época também era casada. Tudo em nome das velhas convivências sociais. Apesar de mantidos os respectivos matrimônios, João Carlos permaneceu no envolvimento adúltero, até morrer prematuramente. Maria Marta passou a adiar Adélia desde então. Olha só, são situações de vidas pregressas que estão acontecendo no mundo neste momento que é relatado aqui. Boa noite, Solange, seja bem-vinda. Então, a mãe de João Carlos, nesta existência que Jerônimo está relatando, chama-se Adélia. E quem é essa outra que estava ali praticamente obsedando? Maria Marta, que era esposa de João Carlos em vida pretérita, que Adélia era amante. Olha que triangulação estranha, né? A gente fica até meio perdido aqui. Após breve pausa, continuou. Na presente existência, Adélia recebeu o antigo amante como filho, auxiliando em um processo familiar com muito amor. Fora a responsável direta pelo desenlace do amante, ocorrido na antiga Vila Rica do século XVIII, pois, enciumada, promoveu calúnia ferina que acarretou no seu assassinato. Gente, está ligando uma história na outra. Eu fico até arrepiado, gente. Sinceramente, eu vou tentar traduzir miúdos para vocês depois. Meu Deus, interrompemos as explicações do benfeitor. Não podíamos acreditar naquela trama. Acabávamos de acompanhar Gervásio em sua reestruturação moral e conhecer agora a história do seu ponto de vista. E continuamos. Quer dizer que Adélia, ao supor que seu amante, o antigo mascate de Vila Rica, hoje João Carlos, estivesse se namorando de outra mulher, tomada pelos ciúmes, contou a seu marido a falsa cena vista pelas mucamas. Este, por sua vez, contou ao marido da pobre senhora. Olha, gente, que absurdo, que coisa
estarrecedora. Então, a Adélia, que era mãe de João Carlos, que recebeu na condição de filho o antigo Mascate, ela fez o quê? Ela ficou com ciúmes da outra mulher e contou ao seu marido, lá na época de Vila Rica, a falsa cena vista pelas mucamas, que acabou gerando no assassinato do Mascate e, consequentemente, da esposa de Gervásio na época. Que coisa absurda, sinceramente. E aí ele vai continuar a história aqui para nós. Sim, caro Jerônimo, sorriu-nos o mentor. Compreendeu agora? Contudo, o Mascate assassinado era casado com Maria Marta. Seu ódio por Adélia tomou vulto e passou a persegui-la. Nesta existência, Adélia conseguiu receber o antigo Mascate como filho. Perdi aqui um pouquinho. Mas a criança cometida por doença grave desencarnou. Era o desfecho da história e o acerto para muitas dessas situações. Maria Marta também já deveria ter renascido no lar de Adélia, mas até o momento não conseguimos demovê-las das suas ideias de vingança. Estávamos perplexos ante as questões da imortalidade. Como a tenha reencarnatória nos promovia a auxiliar aqueles irmãos, ligados uns aos outros pelos laços e atitudes pretéritas? O gigantesco encaixe das situações ganhava mais entendimento aos nossos sentidos. O benfeitor espiritual prosseguiu. Providenciamos a reencarnação de Maria Marta, promovendo sua conciliação com Adélia. Essa mãe necessita sair da prostração que tanto prejudica João Carlos em nosso plano. A senhora planeja separar-se do esposo vitimada pela contínua e insistente obsessão de Maria Marta. Isso seria prejudicial para o andamento que o caso precisa ganhar. Vamos ao trabalho. Retiramo-nos e dirigimo-nos para uma das casas espíritas da cidade, procurando contatar os amigos já conhecedores das histórias de Adélia e do desencarne do seu primogênito. Desejávamos promover auxílio imediato, restabelecendo a senhora em seu leito, escravizada a Maria Marta pelos laços do remorso. Uma parte da equipe destacada da Casa Espírita montou guarda no lar de nossa irmã durante todo o dia. Outra parte foi até Adeir, o esposo que se encontrava no trabalho, garantindo-lhe novo ânimo. Inspiraram-no quanto à paciência que deveria ter com a esposa entristecida. Tudo aquilo passaria brevemente sobre as graças de Jesus. Projetavam imagens mentais relativas às horas agradáveis que a família passara junto aos donativos natalinos da Casa Espírita. Adeir havia mudado muito desde que o filhinho nascera, mas agora com seu desenlace andava desgostoso da vida. Então vejam que situação, né? A Maria Marta estava num ato de vingança por situações do passado, obsediando literalmente a Adélia. E embora ela já tivesse dentro do planejamento reencarnatório que voltar para esse seio familiar, para se reconciliar com Adélia, ela não aceitava. Ela não aceitava porque estava impregnada de desejos de vingança e queria por todo custo fazer com que Adélia se separasse do seu marido atual, Aldeir. Tanto que ela introjetava pensamentos para que ocorresse a separação do casal. Olha que nível de obsessão que acabam gerando problemas do passado, né? E nesse momento, o que eles fizeram? A equipe espiritual foi até uma casa espírita nas imediações que já conheciam os problemas decorrentes do desencarne prematuro de João Carlos. E começaram então a fazer um trabalho de acolhimento, de atendimento
a esta família. Quando os amigos espirituais chegaram então à casa de Aldeir e de Adélia, eles iniciaram um trabalho de asepsia espiritual no lar. As águas foram magnetizadas com eflúvios benéficos e aparelhos foram instalados a fim de dissipar os fluidos deletérios espalhados pelo ambiente. Trabalho semelhante ao que participáramos há pouco. Entretanto, das duas irmãs enfermas, ninguém se aproximou, como que se deixassem os cuidados para momento propício. Então a equipe espiritual daquela casa espírita instalou equipamentos para ajudar a limpeza fluídica do ambiente daquela casa onde vivia Aldeir e Adélia, magnetizando a água, instalando equipamentos que auxiliam a fluidificação espiritual do ambiente. E dando sequência, continuando. Logo o esposo chegou à noitinha, trazendo ótimas notícias. Havia ligado para um amigo antigo, que era espírita, e que lhe tocou o coração com explicações maravilhosas e esclarecedoras sobre o que ocorria com eles e com o filho que partiu. A senhora, no caso Adélia, deixou um pouco a cama quando ouviu tais notícias e pôs-se a conversar com o esposo. Mesmo absorta em seu sofrimento, conseguiu interessar-se pelo assunto agradável. Acompanhávamos aquela movimentação feliz, iniciando o período de melhoria no antigo lar de João Carlos, ou, como em outro tempo, o antigo Mascate de Vila Rica. Um pouco mais tarde, compreendendo melhor a abrangência do processo obsessivo instaurado, verificamos que Adélia não conseguiria se separar do corpo para voos maiores, devido à condição rasteira de seus pensamentos e à imantação fluídica de Maria Marta. Os amigos espirituais cercaram-no no quarto, enquanto se debatia em sono perturbado. Aplicaram passes para o refazimento e reestruturação das formações mentais e irradiações perispirituais, já lesadas pela atuação sofrida. Os irmãos magnetizadores retiraram de seu cerebelo alguns coágulos espirituais à forma de pequeninos ovoides que se prendiam, sugando-lhe as energias a minar a capacidade reguladora e restauradora do equilíbrio. Vejam o que aconteceu. Enquanto a Adélia estava dormindo, os amigos espirituais fizeram um verdadeiro trabalho de limpeza do seu corpo espiritual. E retiraram, aplicaram passes magnéticos, retiraram coágulos em forma de ovoides que estavam minando as energias de Adélia. Olha como o processo obsessivo vai impregnando nas pessoas. Nós não prestamos a devida atenção, pensamentos repetitivos, pensamentos fixos, quando você não tem muito ânimo para fazer as coisas. Muitas vezes são amigos do plano espiritual em condição inferior que estão te envolvendo naquele momento. Então é importante sempre a vibração positiva, a oração, a prece, o tratamento espiritual quando necessário, sem sombra de dúvida, são fundamentais. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Enquanto Adélia estava recebendo essas energias, Maria Marta igualmente recebendo aqueles eflúvios superiores, um pouco anestesiada, aclarou vistas. Enxergou os benfeitores da casa espíritas, porque também auxiliavam, adensando seus corpos espirituais. A irmã, no caso Maria Marta, afastou-se repentinamente com um grande susto e deu-se um pulo para trás. Agarrou-se às paredes como se quisesse fugir e, como não conseguiu escapar do quarto, acreditando ainda que as paredes seriam obstáculos à sua fuga, voltou-se como um animal furioso entre gritos lancinantes. Acreditava estar diante de 2 soldados que vieram rendê-la e encarcerá-la, por se encontrar cometendo crime contra a senhora.
Maria Marta tinha consciência de que se encontrava no além, porém agia como ainda se estivesse no orbe terrestre, usando todos os recursos que possuía para provar à mente enferma que tudo permanecia como em Vila Rica. Olha que situação. A Maria Marta estava obsediando a Adélia. Enquanto os amigos espirituais estavam dando o tratamento para a Adélia encarnada, outros amigos se aproximaram de Maria Marta. E no primeiro, eles adensaram os seus fluidos para que ela conseguisse vê-los. Só que quando ela viu, ela levou um susto, né? Imagina, a gente fala que a gente tem medo de fantasmas, e o fantasma, no caso, Maria Marta, quando viu os espíritos também, levou um susto, pulou para trás e tentou fugir, mas não prestando atenção que ela, embora soubesse que estivesse desencarnada, ela não tinha condição de plasmar por meio das paredes e sentiu presa, encurralada. E veio para eles furiosa, enraivecida, e como imaginando que eles fossem 2 soldados que vieram prendê-la, pois sabia que estava fazendo algo errado em relação a Adélia. Mas ela mantinha esse pensamento fixo como se ela estivesse ainda em Vila Rica. E segue a história. Enquanto Maria Marta gritava impropérios, os irmãos começaram a orar. E nós, que atrás estávamos, da mesma forma, engrossamos a cadeia de preces para que do alto um auxílio viesse em socorrê-la. Foi quando se derramou luz sublime provinda do teto, descendo como raio iluminando o quarto em tonalidades sutilíssimas. Adentrava o ambiente a querida Zezé. Olhou Maria Marta com amor, emocionando todos. Os benfeitores se afastaram para que ela se aproximasse. A irmã enfurecida acalmou-se instantaneamente à sua chegada, pois apesar de não haver, sentiu os eflúvios de paz emanados pelo ambiente. Em pouco tempo, a querida matrona tornou-se visível a Maria Marta, em verdadeiro quadro materializado, graças aos fluidos retirados da natureza ao derredor e à ectoplasmia, desprendida pelo casal adormecido. Percebemos que a própria benfeitora, de uma forma em que ainda não compreendíamos, manipulara os recursos para adensar o perispírito a ser vista. Apenas um busto da matrona bastou para que Maria Marta caísse de joelhos, acreditando estar em frente de Maria, a mãe de Jesus, e começasse a chorar copiosamente. Retirou um rosário do bolso, expondo com as mãos elevadas, dizia: Eu sabia que a senhora não me abandonaria, minha rainha. Veio para me levar ao céu e deixar essa miserável cair em direção ao inferno. Só a senhora sabe o quanto esse dia é importante para mim. Agora ela vai pagar o quanto me fez sofrer e encontrar-se com o meu marido às escondidas, traindo-me o amor e a dedicação, além de tê-lo caluniado após de entregá-lo aos algozes assassinos. Olha que cena. Os benfeitores espirituais, naquele momento que Maria Marta bravejava, gritava com eles, eles começaram a orar. E o Jerônimo, que estava mais atrás, engrossou a fileira e fizeram preces fervorosas para que viesse a ajuda do alto. E, dito e feito, uma luz radiante veio do alto, nada mais, nada menos que Zezé, Maria Zezé Fratari. Maria José Fratari, ou Zezé Fratari, que veio, que é um espírito de alta iluminação, que veio até ali para auxiliar. E Maria Marta não percebeu, não conseguiu ver a presença dela, mas naquele primeiro momento, mas sentindo as energias sutis da sua presença, ela praticamente acalmou-se. Então, naquele momento, o que ela faz? Ela pega eflúvios da natureza e também ectoplasmas vindo do casal que estava dormindo, do Aldeir e de Adélia, e utilizando para que ela se materializasse uma parte, a parte de cima. Quando Maria Marta se depara olhando para Zezé,
ela imagina estar-se na frente da mãe de Jesus. E tira um rosário, tira um terço, em sinal de agradecimento, e reza, agradecendo a presença, como se fosse de Maria, a mãe de Jesus. Interessante que eu estava lendo quando eu li essa parte. Deixa eu tomar uma água aqui. Eu lembrei das aparições em várias partes do planeta de Maria. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora... A Aparecida já é diferente, né? Uma imagem que foi encontrada no Rio. Mas tantas e tantas aparições de Nossa Senhora em várias partes, que de repente não seria efetivamente Nossa Senhora, mas algum espírito de alta iluminação, e que o encarnado que está vendo já se acha na figura de Maria, mãe de Jesus. Não estamos dizendo que é ou não é, mas estamos mostrando aqui a posição que este espírito, Maria Marta, ao se deparar com a figura de Zezé Fratari, um espírito iluminado, achou estar-se na frente de Maria, de mãe de Jesus. E continua a história aqui da seguinte forma. Então, nesse momento, Maria Marta foi envolvida em terno abraço e por fluidos balsamizadores, capaz de consolá-la e afastá-la ligeiramente daquela perturbação mental, propiciando-lhe um pouco de silêncio íntimo, de modo a permanecer receptiva ao socorro em andamento. A benfeitora, Maria Zezé, compassivamente disse: infelizmente, minha irmã, não temos os atributos que minha querida Maria Marta imagina. Sequer aproximamo-nos em evolução à figura bem lembrada de nossa Mãe Maior. Contudo, entendemos nossas humildes condições ao seu servir. Sigamos para uma vida nova. Deixe essa irmã infeliz recomeçar a caminhada. Ela também já sofreu bastante e não é mais o momento de você continuar estacionada em paragens de tanta angústia. A Daniele falou, lembrei também, Aloysio, das diversas comunicações mediúnicas que acontecem em outras vertentes religiosas que são atribuídas ao próprio Deus ou ao Espírito Santo. É uma possibilidade, né? Ninguém está dizendo, claro que não é Deus personificado e também nem é Jesus personificado também. Espíritos de alta envergadura não se manifestam, né, desta forma que as pessoas veem. Então são espíritos verdadeiramente iluminados que acabam chegando por uma questão missionária, como no caso de Zezé, e vejam que situação bonita, né? Ela fez um processo praticamente de desobsessão. Ela fez um trabalho de dialogador. Ela dialogou com o espírito a espírito, né? Zezé dialogando em espírito com outro espírito que é Maria Marta, pedindo que ela abandonasse, deixasse liberasse aquela irmã. Ela já sofreu muito, que ela tinha que seguir a jornada evolutiva dela. Pois quando você se prende a alguém por um pensamento de muito amor e de muito ódio, que são os laços, né, que ligam espíritos, pois a indiferença muitas vezes não dá elo, não dá ligação, não é? Então, nesses momentos, o excesso de amor que acaba se transformando em apego, né? Não o amor real, mas o apego, ou também o ódio, que é essa manifestação baixa do amor, na mais profunda das baixezas, acaba enraizando, prendendo as pessoas, né? E então, dando sequência, ela fala assim, o Jerônimo vai dizendo: não compreenderamos de imediato quais recursos angélicos Zezé usou para deixar dócil aquele coração, que a segundos parecia uma fera. Enquanto Maria Marta aconchegava-se em seu colo maternal, a boa dama prosseguiu: oremos juntas a fim de desvencilhar-se dessa cadeia fluídica desorientadora. Zezé Fratari fez belíssima oração pedindo a libertação para aquele espírito necessitado da compaixão divina. A um gesto seu, aproximamo-nos e conseguimos,
por meio de passes magnéticos orientados, desfazer vários laços fluídicos que ligavam Maria Marta a Adélia, mente a mente, numa simbiose obsessiva que já começava a adentrar os campos da subjugação. O Jerônimo então não compreendeu, né? Claro, o Jerônimo era recém-desencarnado, não conseguiu compreender como somente a presença de Zezé Fratari, fico até emocionado aqui, até me arrepia, naquele ambiente, conseguiu transformar a fera, que era Maria Marta, numa dócil criatura. Pois o amor, né? Zezé veio não numa condição de austeridade, de impor, você tem que desabandonar, não. Ela veio amorosamente, acalentou. E é assim que tem que ser, né? O trabalho de acolhimento fraterno para os irmãos em processo obsessivo, seja os encarnados, seja os desencarnados, tem que ser recheado de muito amor. Ser recheado de muita compreensão, muita empatia, muita simbiose espiritual de coração, fluídico espiritual. E aqui que estava acontecendo, naquele momento, Zezé chamou Jerônimo, juntamente com os outros amigos ali, para que eles pudessem dar passes espirituais, limpando aqueles fluidos deletérios que estavam ligados de espírito a espírito, uma verdadeira simbiose que já estava beirando as raízes da subjugação, que é o alto grau da obsessão. Nós temos a obsessão simples, a possessão e a subjugação, né? São os três processos dentro das esferas de obsessão. Não é assim uma coisa assim. Eles são tênues, vão passando de um para o outro, né? Desde uma simples influenciação espiritual até uma subjugação onde estava prestes a ocorrer. Então vejam que situações do passado, por isso que eu falo para vocês, não queiram saber o que vocês fizeram no verão passado, não. Não vai se procurar e saber. Falei inclusive outro dia e repetindo a mesma frase. Nós estamos vivendo a nossa melhor encarnação. Então, se a gente for procurar saber, a gente vai ficar com a cara no chão. Tanto que a gente já aprontou. Então deixa para a gente acertar as nossas arestas enquanto estamos encarnados, procurando ter amor, carinho, compreensão com aqueles com quem conjuminamos as ideias de ideal, seja no lar, no trabalho, na casa religiosa, onde for. Então vejam aquela situação do passado, que lá atrás a gente tinha falado de João Carlos, né, uma criança que tinha recém-desencarnado, né? Quem que era aquele João Carlos? Hoje nós vemos que João Carlos, na verdade, era o antigo mascate de Vila Rica, que fora assassinado por uma intriga da esposa e amante, né, de situações que aconteceram no passado. Então, é um emaranhado, gente, que eu falo para vocês, não é muito fácil de entender. Você precisa estar com o livro na mão e fazendo uma ligação. Então, aqui o mascate, hoje ele é João Carlos, o Gervásio era o antigo senhor, a Adélia é uma pessoa, a Maria Marta é outra, e vão fazendo esse jogo de xadrez aí para a gente compreender um pouco. Bem complexo realmente, mas para a gente compreender que a nossa vida ela é relativamente interligada e permeável pelas experiências do passado. E a gente tem que pedir sempre a proteção divina para que a gente possa conduzir a nossa atual existência da melhor forma possível. Falei demais hoje, gente. Bom, semana que vem, dia 31 de janeiro, capítulo 29, Seguindo a Tarefa, tá? Aí nas 2 semanas seguintes, dia 7 e 14, teremos 2 convidados para dividir a live. Dia 7, a Neuza Estopa, do Essência Ponto Espírita, e dia 14, quarta-feira de cinzas, Carlos Gomes, do perfil Somos Espíritas. Então, teremos mais uma live agora, semana que vem, dos Albores da Imortalidade, no capítulo 29, Seguindo a Tarefa, e depois 2 amigos estarão conosco aqui. E já estamos indo para o final do livro, né? Porque o livro tem 37 capítulos, mas o pós-fácil. Pós-fácil também já temos uma pessoa convidada, que é a Miriam do Meus Livros Espíritas. Então a Miriam vai estar conosco para comentar um pouquinho deste livro, do pós-fácil deste livro. Então são 37 capítulos,
mais o pós-fácil. Pretendemos finalizar esse livro na primeira semana de abril. E para a segunda semana de abril estamos pensando em trazer um projeto diferenciado na segunda semana de abril, mas aí a gente vai estar conversando com calma, estamos muito longe ainda, estamos em janeiro, já estou pensando em abril, vamos muita hora nesta calma, a gente costuma dizer, né? Bom, recapitulando os nossos avisos, amanhã, 25 de janeiro, estreia em grande parte das salas de cinema do Brasil, Nosso Lar 2, Os Mensageiros, a continuação da saga de André Luiz no plano espiritual, um filme que promete ser maravilhoso. As pessoas falam, leva um lencinho para que você vai chorar muito, né? Fica a dica, então leve lencinho. Quem puder ir amanhã, quem puder ir na primeira semana, é importante, importantíssimo. Estaremos indo para Uberlândia amanhã, onde iremos participar na sexta, sábado e domingo do 7º Céu, Congresso Espírita de Uberlândia, que vai estar disponível para aqueles amigos como a Dani Lima, que mora fora do Brasil, outros amigos que não têm condição de ir até lá, vai estar disponível para assistir todas as palestras pela Web Rádio Fraternidade, pela Rede Amigo Espírita. Então, todas as palestras, todas as apresentações musicais vão estar disponíveis, né? Nossa, Leninha, que coisa triste, hein? Então fica o convite para vocês. Não vou poder ir para o céu, né? Céu que a gente sabe, né? Congresso Espírito de Uberlândia, não tem problema. Pietra Montanari, vamos vibrar por ela sim, viu? Anotar o nome aqui, Leninha, para que a gente na hora lembre. A gente esquece aqui o nome, né? E então, eu falo assim, às vezes a pessoa não tem condição de ir, por uma série de circunstâncias, seja questão de ordem financeira, questão de ordem de trabalho, deslocamento, uma série de circunstâncias. Não tem problema. Vai estar disponível para que vocês possam ter todas as palestras, todas as apresentações musicais. É só seguir a Web Rádio Fraternidade ou a Rede Amigo Espírita. Vai estar transmitido por todos os aplicativos, pelo Facebook, pelo YouTube, né? E dá para assistir pelo YouTube sim, viu, Dani? Dá para assistir. Então nós estaremos lá e vamos retornar na próxima segunda-feira, 22 horas, com mais um Casos e Causos de Jerônimo Mendonça, e nós vamos contar a história da hemorragia. Vocês já devem conhecer, mas a história da hemorragia contada por Jane Martins Vilela, aquela situação do Jerônimo lá sobre o coitadinho. Depois a gente vai contar então. Segunda-feira temos Casos e Causos do Jerônimo Mendonça, 22 horas, tá bom? Então vamos agora às nossas vibrações. E assim, queridos amigos, convido a vocês para que, se assim se sentirem confortáveis, feche suavemente seus olhos. Tome uma inspiração profunda. E conforme vai relaxando, vai soltando lentamente o ar. Relaxe seus pensamentos. Deixe sua mente solta. Não fique brigando com seus pensamentos. Deixe-se envolver pelos acordes desta melodia, como se ela estivesse acerenando o teu espírito, acalmando a tua alma, trazendo paz, saúde, equilíbrio, força, superação para vencer as dificuldades do caminho. E vamos até as esferas de luzes. Vamos ao encontro do nosso anjo de guarda, esse benfeitor amigo designado por Deus para nos auxiliar na nossa jornada evolutiva
a quem vamos render gratidão por tantas intuições, pela sua presença constante e pelos conselhos que muitas vezes não ouvimos ou não seguimos. Que Ele possa estar sempre ao nosso lado, trazendo a orientação necessária para seguirmos a nossa jornada evolutiva da melhor forma possível. Vamos dirigir o nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre, irmão maior, companheiro de todas as horas, que está sempre nos protegendo, amparando e abençoando. E a Ele vamos pedir que possa abençoar a cada um de nós que aqui se encontra nesta live, que já passou por ela ou vai assistir depois. Que possa abençoar os nossos lares, os nossos entes queridos, os nossos familiares, aqueles que nos pediram preces, que sabemos que estão sofrendo doenças do corpo, da alma, ou da alma transformada em emancipação do corpo. Mentalize esse ente querido necessitado de ajuda. Peça que o Divino Amigo possa abençoá-lo neste momento. Derrame, Senhor, suas bênçãos sobre os nossos propósitos, sobre os nossos caminhos, sobre a nossa jornada. Abençoe também aqueles que perambulam solitários pelas ruas, outros que estão sofrendo abandonos em asilos, orfanatos ou prisões, doentes em seus lares ou nos hospitais, em especial nesta noite pela Pietra Montanari, vítima da Covid, que a espiritualidade amiga, que Meimei e a equipe médica espiritual possa auxiliar os médicos da Terra na sua recuperação, que ela possa estar bem o mais rapidamente possível. Pedimos para todas aquelas pessoas que nos rogaram vibrações ao longo do dia, que estão em nossos pensamentos, agradecidos a Jerônimo Mendonça pela lição da noite e a Nicola Frattari por nos trazer esta lição, e rogamos à equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, derramando sobre elas os eflúvios benéficos e salutares. E assim dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. E assim, amigos, eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Convido para estarem conosco na próxima segunda-feira, 22 horas, para mais um Casos e Causos de Jerônimo Mendonça. Desejo que tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Excelente final de semana na paz do Mestre Jesus. Tchau, gente!